Salve, pessoal! Então, hoje eu queria fazer um encerramento provisório da matéria de epistemologia, num vídeo breve aqui, tentando manter a brevidade recente dos vídeos, né? Por que encerramento provisório? Encerramento provisório porque esse tema ele vai voltar, né? Não adianta, ele é um tema que se repete, ele vai se repetir profundamente nas obras que nós vamos estudar daqui para frente, né? A gente ainda tem, eu vou fazer o fecho do contratualismo e daí eu vou seguir já na próxima semana, semana e meia. A gente vai fechar nessa semana aqui lógica e retórica, né? Aí na próxima eu já vou falar dos contratualistas, eu não vou me deter muito neles, nós não vamos ter muito tempo para a gente se deter neles, né? E aí eu já vou seguir para as teorias da justiça contemporâneas, né? Que vão servir dos contratualistas e dos utilitaristas. E assim, a epistemologia é um tema que retorna, até mesmo porque ela, em alguma medida, ela não tem ela sempre vai ser necessária para a gente construir o que a gente está construindo, né? A gente tem aqui uma organização científica, a gente tem a organização de uma base científica, e essa base científica depende da epistemologia, evidentemente, né? A gente tinha definido a epistemologia sobre as nossas bases de estudo conceitual inicial, e a gente tinha dito que a epistemologia constrói conceitos e ensina a gente a lidar com esses conceitos, né? Isso é basicamente, para nós, é basicamente a seara, o repositório, o lugar da ciência, né? E o que acontece então? A epistemologia, ela tem, eu coloquei lá 5 pilares para vocês, eu falei que aquilo ali era um resumo, né? Foi como eu disse, a gente tem vários movimentos, uma formiguinha voando aqui, vários movimentos filosóficos, vários movimentos da história do pensamento que podem ser entendidos como tendências epistemológicas, e, enfim, né? E aí cada um deles tem um princípio diferente, né? Então hoje eu queria mergulhar um pouco na motivação, na força que faz com que esses movimentos comecem a existir de uma maneira mais profunda e tentar entender por que eles existem, né, de certa maneira, né? Mas assim, cara, dá para dar muitos exemplos aí a respeito de movimentos que eu não citei, porque não são tão afeitos, eles não são tão próximos mais das relações jurídicas. A gente poderia falar, por exemplo, aí sobre movimentos como... A gente tem um movimento chamado sensualismo, por exemplo, que vai falar sobre a exploração quase que imediata dos sentidos, né? A gente tem movimentos, a gente tem o pragmatismo, a gente tem movimentos talvez mais ligados a determinadas esferas de produção do pensamento em sentido setorizado, né? A gente tem utilitarismos e neoutilitarismos que são morais, mas também envolvem, em certa medida, traços epistemológicos próprios, né? A gente tem o racionalismo, a gente tem o empirismo, os novos empirismos, né? Que é o que a gente vai discutir agora. Assim, isso é a parte interessante, porque cada um deles, né, cada um desses movimentos, então eu quero voltar aqui para essa questão das bases do pensamento, cada um desses movimentos, ele sempre vai estar arranjado, volta lá naquele ponto, entre a relação, na relação, sempre vai estar embasado na relação sujeito-objeto, né? A relação sujeito-objeto, eu tinha falado para vocês, é chamada fenômeno. Ela é a relação que coloca um indivíduo observador diante de um objeto a ser contemplado, né? Ou transformado, ou modificado. E os graus de interferência mútua, eles são... Nós não concordamos muito sobre eles, esse é o problema que nós temos na base, tá? Então, por isso a gente vai ter vários movimentos que de alguma maneira, puxam a brasa para a sardinha do sujeito ou puxam a brasa para a sardinha do objeto, por assim dizer, tá? O sujeito é sempre esse indivíduo que observa, que contempla e que transforma, tá? O sujeito é isso. O objeto é sempre aquilo que é observado, transformado, compreendido, né? E aí tem dois problemas que emergem disso, tem duas questões que emergem, duas questões centrais que emergem disso. A primeira dessas questões é onde é que eu encontro a verdade sobre esse objeto, onde é que eu encontro a verdade sobre essa relação, tá? Então, se a gente for pegar os pilares que eu mostrei para vocês, cada um desses pilares vai localizar essa verdade em um lugarzinho diferente. O pensamento analítico, por exemplo, que é um tipo, né, na realidade é uma espécie metodológica do pensamento racionalista, ele vai localizar, em linhas gerais, a verdade no objeto. Mas é engraçado, porque se a gente for olhar o racionalismo em sentido próprio, que é parente próximo ali, que está muito, né, avizinhado, né,
como gênero do processo analítico, se a gente for analisá-lo a fundo, na realidade, ele encontra, eu já vou explicar melhor isso, mas ele encontra fundamentos profundos, demarcados, né, no sujeito. A gente já vai ver como isso acontece. E a gente já vai ver por que a confusão acontece. Esse é o meu ponto com esse videozinho. Se a gente pegar o pensamento fenomenológico, ele desloca, ele fala, a verdade não está no objeto, ela está no fenômeno. Porque o ângulo, meu olhar, meu jeito de encarar o objeto, ele faz com que o objeto seja transformado, com que o objeto seja filtrado, com que o objeto seja, com que ele sofra de alguma maneira, com que ele seja matizado de acordo com a minha posição. Né? Eu não consigo, isso para o humanista é muito comum, né? Eu não consigo, por exemplo, fazer o juízo de uma causa sem que eu tenha certas preconcepções, né? Eu não dou conta disso. Né? Ó, eu estou vendo um passarinho aqui na árvore da frente aqui. Meu olhar para isso, eu chamo passarinho, né? Se houvesse um ornitólogo aqui, ele certamente teria informações mais específicas sobre a ave, né? Um pardalzinho que está ali. Mas certamente saberia o nome científico do pardal, conheceria seus hábitos, entenderia por que está aqui, né? Entenderia como se relaciona talvez a movimentação e a expectativa de indivíduos dessa espécie, como eles se organizam e como eles... O olhar da gente ele muda, né? O pensamento analítico ele não é muito ligado a isso. O pensamento analítico, ele, em linhas gerais, por exemplo, ele vai pegar esse objeto e ele vai entender que tudo isso foi resultado de uma exploração historicamente construída, né? O pensamento fenomênico ele entende que existe uma história, claro, isso faz parte da história da ciência e tal, e assim por diante, e da minha história, do meu estudo, e enfim, por aí vai. Mas o fato é que essas forças elas se conjugam em um determinado indivíduo, um determinado grupo de indivíduos, e em outros não, ou em outros não. E essa diferença e desnível de conjugações de forças faz com que exista uma diferença das visões que estão sendo colocadas, acopladas aí. Né? Então, a gente tem nesse sentido aqui toda uma série de transformações possíveis. Né? Se eu for pensar na linha dialética, por exemplo, eu posso pensar num sujeito que nega objeto e vice-versa, em objetos que se negam em sucessão, em momentos históricos ou materiais de objetos que se negam em sucessão. Então, a verdade está na transformação. Percebam bem. Né? Então, se num lugar, né, eu localizo a verdade no objeto, no outro localizo no fenômeno, no terceiro eu localizo na transformação. Se eu vou falar de uma teoria do sistema, se é que eu posso falar em verdade teoria dos sistemas, eu localizaria a verdade nos fundamentos sistêmicos, né, nos critérios de filtragem e inserção informacional do sistema. E no caso do relativismo, onde é que está a verdade? A verdade está na construção coerente de uma narrativa. A verdade é uma estratégia. Né? Então, a verdade ela assumiu várias posições diferentes nesses pilares. Tem outros tantos aí, né? O sensualismo que eu mencionei agora, né? Por exemplo, onde é que está a verdade? Está nos sentidos. Né? O objetivismo, onde é que está a verdade? No objeto. Percebe? Mas não no objeto que contém essa verdade, sim no objeto que eu construí para conter a verdade. Você vai dizer, que diferença isso faz, Rafael? Cara, toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo, porque o objetivismo ele é justamente o ponto que ataca, que fere de uma maneira mais brutal, mais visceral, a relação do objeto. No objetivismo, ele de alguma maneira vai dizer que o objeto é engendrado, que o objeto é uma posição. Ele tem uma ligação muito forte com a filosofia da linguagem. Né? Então a ave, por exemplo, que eu vejo, ela não é um objeto em si por si, mas ela é apenas aquilo que a percepção me dá, e além de ser apenas aquilo que a percepção me dá, ela é um lugar que eu localizei para ter a verdade sobre essa ave, sobre esses hábitos da ave. Né? Não há um objeto que seja igual para você e para mim. O objetivismo ele declara isso. Né? O objetivismo declara que há uma construção engendrada por uma certa racionalidade. Posso falar de realismos maciços, neorrealismos. Enfim, a gente já vai falar um pouquinho mais. Tem 4 movimentos aqui, não são só 2, são 4, na verdade. Tem mais 2 disfarçados aqui que eu quero comentar. Tá? Então a verdade, a posição da verdade, ela é um problema. E a verdade ela vai mudando de posição de acordo com a leitura que eu vou fazendo. Né? Esse é um dos grandes pontos, um dos grandes lugares, um dos grandes ofícios da epistemologia. Saber onde raios a verdade está e como é que eu acho ela. Se é que eu posso falar nela. Né? Além dessa questão da verdade, além dessa posição da verdade, existe também um conjunto de tensões, né, que vão determinar o papel representativo do sujeito e do objeto nessa relação, se é maior, se é menor, se é misturado, se eu consigo ou não consigo diferenciar, separar e por aí vai. Né? Veja,
tudo isso que eu estou dizendo, assim, eu estou tentando falar, só que vai ficar mais abstrato mesmo, porque na realidade tudo isso que eu estou colocando deriva de movimentos da mente da gente, tá? Eu vou tentar arriscar um exemplo aqui, não arrisquei um exemplozinho aqui com a ave, mas vamos arriscar outro exemplo, né? Vamos supor, por exemplo, que duas pessoas venham a fazer uma leitura geral sobre um crime que aconteceu, tá? Sobre uma situação de homicídio. Tem várias, infelizmente tem várias, mas recentemente é incrível ver, inclusive, eu estava folheando as notícias esses dias, é incrível ver como tem havido feminicídio contra mulheres, principalmente contra mulheres jovens, em situações assim obscuras, né? Então, moças ou mulheres jovens que saem de casa para fazer alguma coisa, para ir a uma festa, para trabalhar e não voltam mais, né? Eu não vou entrar aqui, evidentemente, em leituras mais gráficas, né? Mas, por exemplo, você pode ler duas pessoas que vejam, por exemplo, infelizmente lá uma pessoa sumiu e reapareceu, apareceu apenas encontrar a pessoa morta, tá? As várias interpretações que podem aparecer, elas podem indicar caminhos resolutivos diferentes, né? Então, um poderia dizer assim, não. Teve um caso de uma moça, por exemplo, que ela apareceu morta no condomínio. Ela saiu para trabalhar, ou saiu para uma festa, desculpe. Ela se desencontrou de uma amiga, as duas se separaram, né, lá pelas tantas, uma foi para sua casa, a outra foi teria ido para casa também, essa moça teria ido para casa também. Pegou um Uber, o trajeto do Uber foi concluído e a moça não foi vista, ela não apareceu, e daí no dia seguinte foram descobrir a moça, o corpo da moça numa escadaria, morta, né? Não era o bloco, era no condomínio dela, mas não era no bloco em que ela morava, era um outro bloco do condomínio. Veja, você pode levantar muitas teorias, né, sobre o que aconteceu ali. E você pode ter muitas opiniões de fatos, cada um que vá ler, por exemplo, cada penalista, cada profissional que vá ler, peço até desculpas pelo exemplo mais visceral, mas ele é um exemplo, talvez de todos os exemplos esse seja um dos mais contundentes, fique mais fácil de visualizar exatamente por isso, mas de todas as situações que nós temos ali, por exemplo, nós podemos visualizar, então nós podemos imaginar que existe envolvimento do motorista ou da motorista, não sei, enfim, que existe envolvimento de alguém no condomínio, que existe envolvimento de pessoas que tenham passado por fora para cometer esse homicídio, que existam desafetos, alguém que possa ter querido matar essa pessoa, ameaçar e matar, tenha visto uma oportunidade, que a pessoa tenha de repente entrado em algum estado de crise e tenha desfalecido na escadaria mesmo. Dá para você pensar várias hipóteses, e à medida que os dados, que os elementos vão aparecendo, as hipóteses vão se concretizando. Mas vejam que o fato ele não é construído de dentro para fora, ele é construído de fora para dentro, ele é construído com uma coleção de narrativas e elementos que de alguma maneira trazem a fixação desses eventos na realidade, né? Nós sabemos onde a moça foi encontrada, por exemplo, e nós sabemos que o trajeto foi concluído de acordo com o aplicativo, tá? E que o trajeto foi concluído normalmente, né? Ele foi concluído num tempo razoavelmente normal. Então existe ali uma impossibilidade, ou eu não vou dizer uma impossibilidade, mas uma tendência a não pensarmos que aconteceu algum evento no trajeto que tenha interrompido o tempo de movimento desse veículo, né? A gente pode começar a pensar nesses elementos e pode começar a fixá-los. Vamos pegar aqui a questão do trajeto, né? Mais ou menos como no caso da Rechaivo que a gente tinha discutido, né? Da moça rolar a escada abaixo, aquele negócio todo. A gente fala assim, tá, mas a moça rolou a escada abaixo, tem alguns grupos que ainda estão discutindo esse caso, né? E o marido foi socorrê-la. Por que ele levou 15 minutos para socorrê-la? E o marido diz, eu estava em choque, né? Esse tempo, por exemplo, de socorro, ele tem ele não é um tempo objetivamente dado para o socorro, para alguém pegar o telefone e ligar. O estado de choque, ele também, essa situação de choque, não vou dizer estado de choque, mas essa situação de choque, ela também não tem um tempo certo para passar, mas é plausível. Nós trabalhamos muitas vezes com a plausibilidade do argumento, percebam, né? Nós não trabalhamos necessariamente com a concretude dos fatos, mas com a plausibilidade desses fatos dentro de uma realidade científica e racionalmente acomodada. Percebem? Isso significa que o movimento epistemológico, ao lado desse posicionamento da verdade, quando ele traz esse empuxo para a relação sujeito-objeto, ele é muito fluido. Por isso eu volto a dizer para vocês, tudo que nós estamos lendo aqui pode soar um pouco abstrato, mas na realidade traduz as formas de pensamento que nós elaboramos e cinzelamos.
Então, nesses dois casos, por exemplo, ela diz assim, ah, não, mas veja, né, no caso da moça que foi colocada ali no condomínio, né, o veículo fez o trajeto no tempo normal, então, teoricamente, nada teria acontecido, né, ou pelo menos nós imaginamos que não haveria tempo para que houvesse algum tipo de luta, de enfrentamento ali dentro que levasse a moça a óbito, sendo que o veículo fez o seu trajeto normalmente e precisaria, evidentemente, de um motorista, né. É uma possibilidade, né. Então você tem aí situações, mas você está reconstruindo essas situações de fora para dentro. Você está aplicando o investimento de racionalidades coerentes, desde um sujeito, para o desenho geral de um objeto que não é necessariamente visível. Aí você vai dizer assim, mas tem situações em que é visível, Rafa. Você viu o pardal subir a árvore ali para pegar o fruto, por exemplo, né? Vi, de fato eu vi. Isso não significa que o meu ângulo de visão tenha me permitido a completude do movimento, das motivações, das causas. Pode ser que ele tenha vindo buscar alimento aqui, tenha saído com alimento no bico para alimentar um filhote, não para se alimentar. Então a totalidade do evento ela não está colocada para mim. Tem coisas que eu posso presumir que são coerentes dentro desse cenário, e só elas podem explicar o que exatamente ele estava fazendo, se ele estava se alimentando ou buscando alimento para o outro, ou se ele não foi buscar alimento, foi arrancar um ramo. Isso eu não vi também. Percebem? Então, assim, são essas duas grandes questões. A posição da verdade e a maneira como essa verdade vai refluir entre sujeito e objeto, que vão construir a epistemologia, que vão construir esse desenho, esse mapa geral de como nós montamos os nossos conceitos e como eles operam. Como eu disse antes, para nós humanistas, a maleabilidade desses conceitos, a fluidez desses conceitos, ela é muito mais presente. Eu acabei de dar dois exemplos aí do direito, um do direito criminal, um do biodireito aí para vocês a respeito disso, tá? O que acontece dentro desse contexto então, né? A gente começa a identificar forças que são congregadas e de alguma maneira tensionam esses movimentos, né? E as duas forças mais fundamentais da epistemologia, os dois movimentos epistemológicos mais fundamentais e que mais tentam rever a produção dos conceitos de uma maneira um pouco mais contundente são o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, nesse sentido, ele é um movimento que basicamente tem a sua aurora ali também junto com Descartes, né? Ele começa a ser nutrido na antiguidade clássica e ele começa de alguma, perdão, na modernidade clássica, e o pensamento clássico ele vai cinzelando esse pensamento racionalista de modo a tentar buscar princípios que efetivamente expliquem como o nosso pensamento funciona, né? Então vai se servir ali de ciências como a lógica, a teoria do conhecimento, a metodologia, né? E esse grupo, esses grupamentos científicos presentes dentro da filosofia, eles vão, de alguma maneira, permitir o seu florescimento, né? O racionalismo ele tem como característica central entender que a verdade está polarizada, está localizada dentro dos princípios firmes e consistentes da razão, né? Então, daí o nome racionalismo, né? O racionalismo, nesse sentido, ele trabalha sempre com princípios dedutivos, né? O que significa princípios dedutivos ou deduções, né? A dedução ela trabalha a partir de operadores lógicos. Ela vai pegar determinadas afirmações e em cima delas ela vai tentar estender uma linha de raciocínio coerente. Então, quando a gente fala, por exemplo, no âmbito da lógica formal, a lógica formal ela é uma ossatura, um mecanismo, um conjunto de ferramentas que permitem entender mais ou menos o funcionamento do racionalismo. A matemática, ela é basicamente ela é fundada no racionalismo. São ciências que independem ou procuram independer, né, procuram essa independência em relação às circunstâncias materiais, por entenderem que essas circunstâncias materiais são falíveis. Então, para eu entender, por exemplo, o movimento da ave, ter que buscar a experiência do movimento que a ave faz é perigoso, né? O racionalista, de uma forma geral, ele entende que existe um mecanismo lógico, matemático por trás desse movimento e ele tem que ser explicado. A gente vai buscar a explicação sempre nos filtros racionais. O esclarecimento do porquê disso, eu já comentei brevemente com vocês, ele aparece nas meditações metafísicas e no discurso do método, principalmente nas meditações metafísicas de Descartes. Quando Descartes vai mostrar que não existe a possibilidade de confiarmos na percepção, já que até mesmo sonhos muito reais podem se fazer passar por uma realidade, por isso podem nos oferecer informações envenenadas, viciadas, né? E no vício dessas informações, nós acabamos nos enganando. Então ele fala, eu preciso de um filtro racional, né? E aí ele emerge com essas duas forças, o racionalismo enquanto epistemologia e o método analítico sintético enquanto mecanismo, ferramenta desse racionalismo, né? Que vai nos permitir uma filtragem das informações e das afirmações que fazemos. Assim nós podemos saber se as afirmações que fazemos são verdadeiras ou não, né? A explicação que ele nos dá, portanto, ela é basicamente a raiz desse racionalismo. Então, o racionalismo ele não admite nada que não passe por filtros dedutivos, tá?
É uma maneira muito sólida e muito interessante de pensar, e eu estou plantando essa semente aqui por uma razão muito forte, porque já na sequência, quando nós vamos falar da lógica jurídica, a gente vai começar a perceber que isso começa a ceder aos poucos, a gente já vai ver, tá? O racionalismo ele é um atributo subjetivo em certa medida. E vocês vão me dizer assim, mas a racionalidade não tem bases objetivas, ela não tem regras objetivas que valem, né, universais, que valem para todo mundo? Sim, tem. Mas ela emana, ela emerge da capacidade que o sujeito tem de pensar. Ela não emerge do objeto. A racionalidade, né, a gente diria assim, quando Platão falava, por exemplo, sobre a estrutura matemática da realidade, ele dizia que todo o mundo conforma em si, por si, equilíbrio matemático em sua essência. Isso até pode ser uma das bases que o racionalista recupera em certa medida, mas o racionalista ele não vai entender que isso faz parte da essência do objeto. Ele vai dizer que existe uma explicação matemática para todas as coisas, né? Matemática ela existe enquanto ciência de relações, né, de grandezas e relações. A lógica ela existe enquanto uma ciência de relações. E essas ciências elas se conjugam para traduzir determinados aspectos da realidade em linguagens que são compreensíveis pela racionalidade. A diferença entre Platão e Descartes, por exemplo, seria de que Platão diria assim, tudo tem uma explicação matemática. Descartes diria, tem coisas que não tem, francamente não interessa. O homem moderno, o ser humano na modernidade, ele começa a entender que existem aspectos da realidade que escapam. Isso, esse é o primeiro prego no caixão do pensamento humano, né? Eu não estou querendo condenar a modernidade, não é isso, mas é que nós finalmente nos damos conta de que nós não temos controle. Na modernidade, nós começamos a entender que tem coisas que de fato escapam às estruturas lógicas, dedutivas e matemáticas, e essas coisas nós vamos considerar como sendo imprevisíveis, entrópicas, pertencentes ao universo dos riscos, da contingência, né? Tem duas grandes forças que carreiam aí nessas palavras, elas vêm na realidade de Leibniz, não tanto do Descartes, né? Leibniz é que fala em hipóteses concretizadas, que existem dentro de uma certa racionalidade, de uma mentalidade matemática equilibrada, de uma mentalidade lógica equilibrada, mas existem também as chamadas contingências. As contingências são elementos que são o caso no mundo, eles acontecem. E eu não tenho muito como explicar. Percebem? Então existe uma insinuação do imprevisível. Isso é o martírio do racionalista. O racionalista ele não consegue conviver bem com o fato de que existem coisas que escapam à cuidadosa e estruturada relação de um cálculo racional ou de um cálculo matemático. O próprio Leibniz, né, fala isso, né? Que a lógica é a expressão mais elevada da existência de Deus, que é pela lógica que se mostra a perfeição equilibrada das coisas, que a matemática é uma ciência divina nesse sentido. Mas Leibniz também diz, se as coisas não podem ser, se há coisas que não podem ser traduzidas em sentido matemático, elas não me importam. Elas são irrelevantes para a compreensão da existência. Percebem? E aí existe um desespero racionalista de explicar todas as coisas pela razão, mas nem todas se encaixam. Não adianta, nem todas vão se encaixar. E essas que não se encaixam geram angústia. É interessantíssimo ver como o processo civilizatório que a modernidade engendra planta as sementes da sua própria inquietude. É fascinante ver. Né? Na realidade, mais grego que isso é impossível. Né? Você tem em si sementes da sua destruição e elas estão aí. Tá? Então perceba, tá? Vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo mais concreto aqui rapidamente, antes de passar para o empirismo. Né? Mas eu posso, por exemplo, se eu estou falando de aves de novo, né? Tem o notável exemplo do John Nash, que estava observando como os pombinhos se movimentavam para pegar alimento no chão e estava ali tentando fazer cálculo e mexendo com vetor e o escambau A4, e daí de repente ele percebe que os princípios que ele estava utilizando estavam errados. Ele consegue entender que, dentro de uma determinada comunidade, quando um indivíduo age para benefício próprio, mas também considera o benefício dos seus pares, ele traz benefício para todos, porque assim ele se torna mais competitivo e eficiente nas coisas que faz, mas ao mesmo tempo entende que ele depende da comunidade para sobreviver, a comunidade depende dele para sobreviver, para existir. Né? Contrariando inclusive um princípio anterior, né? Um princípio já sedimentado que dizia quando um indivíduo busca seus próprios interesses, ele faz a sociedade avançar, já que ele está agindo da melhor forma possível para benefício próprio. Ele fala, não, porque ele, observando os pombos, ele fala isso. Existe uma relação, e veja, essa relação não se aplica só a pombos, ela é humana, ela é para qualquer comunidade de seres vivos. Né? Ele vai dizer que
Quando um indivíduo faz as coisas só por si mesmo, ele preda o seu próximo, ele tem uma tendência a predar o seu próximo. Mas se ele tem consciência do seu pertencimento a uma comunidade, ele refreia os seus esforços, entendendo que quando ele tem o que é necessário para ele sobreviver, ele pode e deve ajudar o outro a sobreviver também, né? Então, assim, isso é um princípio matemático, isso é o racionalismo em ação, explicando elementos e movimentos, né, ao redor. Você me diz assim, mas ele observou os pombos, isso não é racionalismo puro. Não, não é, de fato não é, né? Ele buscou inspiração fora dele mesmo. Mas o mecanismo racionalista está presente na medida que ele não precisou repetir experimentos para entender se eles tinham ou não tinham fundamento. E eu já vou explicar melhor, porque o racionalismo contemporâneo, as medidas racionalistas e empiristas que chegaram à contemporaneidade, elas mudaram muito, né? Então a gente tem hoje outros movimentos científicos, outros movimentos filosóficos em virtude da disfunção desses aí, né? Desses dois movimentos puros, né? E aí a gente tem o empirismo, né? O empirismo ele vai dizer basicamente que nós formulamos em determinada esfera de experiência condições objetivas do pensamento. A gente tem alguns corifeus aí do movimento na modernidade, né? O mais famoso talvez seja o Francis Bacon. O próprio Hobbes ele se considerava um empirista e era um empirista em certa medida, ainda que um empirista meio torto. A gente vai ter Hume como um empirista já da modernidade clássica para tardia, né? Inclusive foi fonte de inspiração para o Kant, foi por conta do Hume que o Kant abandonou o racionalismo, né? E o empirismo ele tem uma trajetória muito simples e específica. Nós conseguimos entender as coisas, ele tem um aparentado com o sensualismo que eu mencionei antes, né? Nós conseguimos entender as coisas que estão diante de nós porque nós as observamos. Pela repetição de seus aspectos e pela insinuação constante, perene, repetida de certos aspectos internos a certos eventos, fenômenos, nós conseguimos entender o que caracteriza essencialmente esses fenômenos, né? E existe também um jeito de pensar para a gente fazer isso, né? E esse jeito de pensar é observar a repetição dos fenômenos em estado natural, filtrar desses fenômenos os elementos que se repetem, descartar os acidentais que não se repetem, e tomar esses elementos repetidos e reconstruir esses elementos numa tabela filtrada, que permite então entender a característica identitária dos eventos que nós estamos contemplando. Tá? Quando a gente vai pegar, por exemplo, o Francis Bacon, ele propõe para nós a construção de tabelas, uma ao lado da outra, né? Uma tabela descritiva dos eventos, uma tabela que filtre acidentes e repetições e uma tabela final que determine a identidade dos eventos em repetição, né? Se há ali uma repetição ou se não há, que repetição é essa e assim por diante, certo? Então, assim, isso é interessantíssimo porque a maneira como Bacon está pensando, assim como Descartes coloca em desconfiança aquilo que os sentidos nos dão, Bacon vai colocar em desconfiança aquilo que nós pensamos. Ele fala assim: nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que buscar na experiência a resposta, né? E esse é o mote central do empirismo, experiência, né? Nós buscamos na experiência as respostas, na natureza e na experiência as respostas, porque o nosso pensamento ele está envenenado. Nosso pensamento ele constrói certos abrigos, ele blinda certos elementos que vão ser chamados ali, depois vão ser recuperados em Scheller como sendo os ídolos do conhecimento. E esses ídolos, eles querem se repetir nas diversas observações e prospecções científicas que fazemos, né? E ele fala de 4 grandes tipos de ídolos, né? Ele fala, tem vários, mas 4 grandes tipos de ídolos vão ser os que mais aparecem, né? Então ele fala do ídolo da praça, por exemplo, né? O ídolo do mercado, o ídolo da praça, que é o ídolo que se repete, porque as pessoas não param de repetir as mesmas coisas cansadas a respeito da realidade, a respeito do mundo. E nessa repetição exausta, elas acabam sedimentando isso como se fosse verdade, né? Então tá aí, né? A gente tem, por exemplo, esses ídolos, né? A gente tem ídolos, a gente tem os ídolos do teatro, né? Os ídolos do teatro que ele chama são esses ídolos performáticos. Ídolos que nos são vendidos e apresentados de certa forma a se insinuarem, se engendrarem no pensamento, né? A gente vai ter aspectos individualizados desses ídolos também. Então as nossas próprias idiosincrasias, né? Coisas que são transmitidas pela família, pela linhagem, pela criação, né? Tem defeitos internos, né? Ídolos de autoridade, né? Que vão ser perpetuados de alguma maneira a partir da produção livresca, da velha produção científica, que é o grande problema que o pensador moderno enfrenta, né? Descartes, Hobbes, Bacon, eles todos estão pensando, eles estão olhando para uma produção literária medieval, para uma produção científica medieval que é aleatória e que insiste nos mesmos pontos
nos mesmos lugares, né? E que de alguma maneira não se libertam daquele velho discurso de autoridade. Então existem aspectos individuais e coletivos, né? Então existem crenças interiores minhas, existem crenças que são repetidas por linhagem, existem tudo isso, né, são sedimentos que eu não questiono, eles aparecem para mim, o Wittgenstein chamaria, né, paralelamente, não é exatamente a mesma coisa, mas o Wittgenstein absorveria esses elementos naquilo que ele chama de obviedades, né? São coisas que são óbvias, são sedimentadas, sempre foi assim, sempre vai ser, né? É, então, assim, quando a gente fala nesse individual, nesse coletivo, a gente está falando basicamente sobre esses ídolos tradicionais, sobre a tradição, né? A gente pode falar sobre esses elementos que são operacionais da vida e a gente entende que tem que funcionar desse jeito e não muda de jeito nenhum, né? Enfim, alguém disse para nós lá assim, ah, não, comprar propriedade é sempre um investimento bom. Depende muito, né? Depende se você vai ter um regime jurídico para defender essa propriedade amanhã ou não, né? Depende se você vai ter garantias jurídicas quando comprar propriedade em território estrangeiro. Depende, né? Basicamente, o ídolo ele representa o engessamento do conhecimento. Né? O engessamento do conhecimento. E ele fala, a experiência vai nos mostrar como esse conhecimento não pode ser engessado. No direito isso aparece na figura do senso comum teórico dos juristas, que eu sempre comento, né? É um título que o Vará dá para expectativas muito próximas dessas da formação dos ídolos do conhecimento. Então, se você pegar, por exemplo, lá na literatura do Vará, é interessante ver que, assim, a partir da literatura do Vará, né, pegando um exemplo, né, você dizer, por exemplo, né, você falar em igualdade formal, dizer que todos são iguais perante a lei, todos têm que ser tratados igualmente. Vocês vejam quanta gente ainda me fala essa barbaridade, dizendo todo mundo tem que ser tratado igualzinho. Isso é super importante já na próxima semana. Nas próximas semanas vai ser super importante porque a gente vai lidar com formas de distributivismo que questionam isso. Se nós começamos com condições muito diferentes de vida e de mundo, né, de visão de mundo, se nós começamos alguns com menos, outros com mais, jogar as pessoas no sistema de igualdade formal sem pensar duas vezes, significa basicamente permitir que essas pessoas feneçam, que algumas pessoas que têm menos condições feneçam ou nunca saiam da miséria em que se encontram. Né? Então é muito fácil você dizer assim, nós todos temos as mesmas condições, por isso nós todos trabalhamos pelo princípio do mérito, isso é igualdade formal. Ótimo, você que nunca sofre preconceito, você que tem recursos abundantes, você que teve estudo, você que teve condições, que nunca passou fome, que nunca teve que trabalhar para sobreviver assim, 15 horas por dia, já na mais tenra infância, né, por assim dizer, né? É, que nunca teve que cuidar de mais 9 ou 10 irmãos dentro de casa porque não tinha quem cuidasse, que nunca, né? Para você tudo bem, para você começa ali naquele espaço e você pode merecer daqui para frente, porque você tem tempo. Tempo também é uma commodity, né? Você tem tempo para fazer as coisas, você teve tempo para aprender. E o outro que passou por todas essas circunstâncias duras, né? Que estava lá trabalhando num forno de carvão com 8 anos de idade. Por 10 horas ao dia, que oportunidade ele vai ter? Se ele começa, duas crianças, uma com 8 anos de idade na escola, regularzinha, alimentada, bonitinha, começa no mesmo lugar e começa com as mesmas aspas, né, com as mesmas chances dali para frente, que uma criança de 8 anos que está trabalhando 10 horas num forno, qual das duas vai mais para frente mais rápido? Meio óbvio, né? Então essa questão da igualdade formal ela não vinga, ela não vigora, mas existe aí uma forma de senso comum teórico. Não existe sim. A igualdade formal ela tem que ser mantida de forma mais rigorosa, porque né, basicamente significa ignorar aspectos da experiência que estão basicamente declarados, né, estão ali, eles estão colocados debaixo do nosso nariz. Né. Então esse modelo que está sendo colocado aqui, ele revisita, ele remete ao empirismo. Né. A gente vai vendo essa repetição. Mas como é que eu saberia, então? Como é que haveria uma saída, por exemplo, nessa questão da igualdade? É só você observar que, em grande escala, quem geralmente se dá bem nesse mundo, quem geralmente consegue conquistar os prêmios da meritocracia que nós engendramos, geralmente é o tipo de pessoa que nunca sofreu preconceito e que teve recurso, minimamente teve recurso na infância para poder estudar e para poder alavancar estudo mais, para poder alavancar cultura, estudo, preparo, etc, etc, etc. Os que não tiveram ficaram de fora, na maioria das vezes. Você fala, não, mas tem pessoas que saem da esfera periférica. Assim, ter pessoas que e ter um grupo significativo de pessoas são coisas muito diferentes. Isso é empirismo. Né? Se você tem, em uma determinada esfera de 100 pessoas, 90 acontecem na vida. E em outra, de 100 pessoas, 2 acontecem na vida. As 2 que acontecem não são exemplo de que as outras 98 foram preguiçosas. As 2 são exceção. É uma questão simples. Né?
É, Então, assim, a gente tem esse desenho, essa estrutura que estão colocados aqui, né? Veja, é interessante porque o racionalismo, veja que eu já comecei a misturar alguns números e tal. O racionalismo e o empirismo, eles não sobrevivem sozinhos. Essa é a conclusão que o Kant chega depois. Ele era um racionalista, né, de raiz, mas já com mais lá com seus 50 anos, 40 para 50 anos, ele leu Hume e ele ficou fascinado com o que ele leu e falou assim: o Hume tem razão. E o Hume era um empirista de carteirinha, né? Nós não podemos prescindir do primado da experiência para entender as coisas. Só que o Hume erra ao dizer que a experiência é tudo. Nós também não podemos prescindir da razão para entender as coisas. Existe, na realidade, um conluio entre os dois, né? Eu bebo das fontes da experiência, trago isso para a racionalidade e organizo de forma coerente. E aí o Kant nasce da mão do Kant aquilo que se chama de criticismo kantiano, que é um movimento que com 57 anos de idade ele vai lançar no livro que ele chama de Crítica da Razão Pura, um dos livros mais complexos já escritos. Na época foi difícil pra caramba de entender, é difícil até hoje, mas na época os próprios estudantes, o Hamann, Schultz, eles tentaram discutir esse livro, né, alguns apoiando, outros, o Hamann apoiando, o Schultz dizendo que aquilo era um absurdo. Muita gente leu aquilo e não entendeu, mas quem leu e entendeu, né, as pessoas que leram e entenderam, perceberam que elas tinham uma joia nas mãos, que era o início do pensamento científico na filosofia e uma revolução para o pensamento científico. Né. O Kant, só ele não era um filósofo que trabalhava apenas com abstrações, ele era um matemático exímio e tinha trabalhado pesadamente em astronomia e matemática antes de começar a trabalhar com filosofia. Né. Hum. São backgrounds que ajudaram ele muito. Né. Na realidade, permitiram, foram condições de possibilidade para ele produzir o pensamento dele. Né. E então, na realidade, o pensamento kantiano, nesse sentido, ele traz à tona, digamos assim, um projeto, por assim dizer. E esse projeto ele mescla, ele mistura racionalismo e empirismo. E nessa soma, a gente começa a entender o que significa a totalidade da construção do pensamento. Né? É, Isso significa também que o criticismo ele vai nos permitir fazer aflorar, digamos assim, todo um novo conjunto de reflexões a respeito do pensamento científico e, enfim, a respeito da epistemologia. Né? Uma dessas linhas, aqui eu não vou me deter muito, porque tem muitas, 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 né? Mas assim, nas várias linhas que nós temos, existe uma percepção mais clara de que não existem mecanismos e regras essenciais do funcionamento da mente, mas que a mente ela vai sendo modalizada, né? O nosso pensamento ele vai se derramando e modalizando elementos dependendo da acoplagem e das explicações que são necessárias. Então não existe uma verdade afixada no elemento de rigidez formal do pensamento em determinada medida, mas ela vai refluindo. Ela vai. Então, por exemplo, se eu vou tentar entender a ave na árvore, eu vou ter um certo tipo de leitura de mundo. Eu vou ter que me servir de bases empíricas, eu vou ter que me servir de certa observação. Eu posso me servir de dados estatísticos, né? Eu posso criar determinadas formas de racionalidade a depender do ângulo de ataque que eu queira ter. Né? Se eu quero estudar o comportamento animal, por exemplo, pode ser que eu vá buscar elementos dedutivos, vá buscar uma leitura que tem muito mais de semiótica e de linguística do que propriamente, então vai trabalhar muito mais com representações e estímulos e respostas do que propriamente com mecanismos continuados de uma lógica de antevisões, de previsões de comportamentos. Né? O pensamento bergsoniano, por exemplo, é campeão em entender isso. Né? Ele consegue entender que nós estamos sempre, enquanto consciência, girando ao redor de um mesmo eixo, mas olhando, contemplando aspectos diferentes, ora universais, ora particulares, ora plurais, ora singulares, e assim por diante. Né? Está servindo aí pesadamente do pensamento kantiano. O Cassirer, por exemplo, vai dizer que as espécies todas elas têm como atribuição de alguma maneira a produção de significação. A nossa espécie em particular que vai produzir significação no âmbito específico de uma produção simbólica. E por isso a nossa espécie ela não reage às coisas, ela responde. E na produção dessas respostas ela vai oferecer uma organização estruturada de significação. E a significação envolve toda uma trama lógica que atravessa a nossa própria produção científica. Russell, quando vai trabalhar com esse mesmo tema, vai entender que existe de fato uma estruturação lógica do pensamento. Só que ao lado dessa estruturação lógica existe a maneira como nós expressamos essa estruturação. E ela interfere.
É um exemplo hiper tosco aqui, hiper simples, né? Rafael, você viu alguma coisa? Eu não vi nada. Esse eu não vi nada reitera a negação no sentido significante, mas o sentido lógico é completamente equivocado. Só que essa travessia faz com que possa existir, aqui não vai existir ruído porque a gente já, isso aí já é manjado, mas existem certas implicações ou observações, como diz o Wittgenstein, que por conta da sua estruturação linguística levam a equívocos lógicos, né? O Wittgenstein chama isso de teoria dos erros de linguagem. Então, pode acontecer? Pode, e acontece, de fato acontece. Por exemplo, você dizer que é, você em sua cabeça pensa. Isso é um erro de linguagem. A tua cabeça não pensa. Não existe isso. Alguém vai dizer, não, mas a mente é parte do corpo. Não estou dizendo isso. São coisas diferentes dizer que a mente é parte do corpo e dizer que sua cabeça pensa. O pensamento transcende os limites da mente. Por isso, ele tem critérios que são transsubjetivos. Percebe? Então a gente falou lá em cima, o racionalismo não tem bases objetivas? Eu disse que sim, aspas, não tem bases objetivas, porque não é um objeto. Ele tem bases transsubjetivas, porque servem igualmente para todos os sujeitos envolvidos. Por quê? Porque o pensamento não está preso na cabeça, nas paredes do seu crânio, na sua metafísica mente. Não está. Percebem? Eu sinto dor. Ah, você sente dor? Como é que você sabe? Eu sei que eu sinto dor. Não, você não sabe que sente dor, ou sente ou não sente. Isso também é um erro de linguagem. Faz com que a gente leia toda a estrutura sensualista, por exemplo, de forma errada. Percebem? E aí a gente vai criando erros que começam desse tamanho e viram erros monstruosos depois na produção do pensamento por conta disso. Né? Viram grandes equívocos por conta disso. Mais especificamente, eu quero me concentrar aqui nas leituras do Russell e do Bachelard muito rapidamente, né? Que são as leituras que eu já havia colocado para vocês em determinada medida. O Russell ele fala que existe lógica proposicional, lógica formal e uma lógica transcendental, que é esse transsubjetivo da lógica, que vai visitar, digamos assim, ou transsubjetivo da epistemologia, que vai nos visitar com traços, ou com elementos, ou com critérios epistemológicos em toda a capacidade de medida, igualmente como todos os seres humanos racionais que somos. Princípio que o Kant havia colocado. Todos somos portadores de razão, por isso, pelo exercício da razão, devemos, teoricamente, chegar às mesmas conclusões. Né? Não exatamente, mas... Né? A racionalidade ela nos permite todo um diálogo transsubjetivo. Né? Isso aí merece também um olhar um pouco mais cuidadoso. No caso do Bachelard, ele vai dizer assim, olha, nós temos, na realidade, um eixo quádruplo que nos permite falar sobre a questão epistemológica. O racionalismo e o empirismo, obviamente, são os dois movimentos tradicionais, mas ao lado deles surgem dois outros movimentos, o idealismo e o realismo. Né? E esses dois outros movimentos eles começam a mostrar uma outra relação, outro eixo relacional. Né? O idealismo ele mostra o eixo que permite a gente uma postura que se destaca de todos os influxos, todos os elementos incertos e defectíveis, individualizadamente defectíveis da realidade. Ele idealiza, né, como Platão colocava. E o realismo? O realismo ele abandona as idealizações e mostra apenas aquilo que está diante de nós, apenas aquilo com que podemos nos relacionar. Só que ele fala assim, o problema é que tudo isso está acomodado em uma cama de significações. Então, é complicado trazer essas relações de uma maneira tão firme e consistente. O racionalista ele vai tender a idealizar as coisas, se ele for um racionalista mais puro. Mas se ele for um racionalista sagaz, ele vai perceber que ele não pode idealizar tudo. Ele vai usar o movimento da idealização em ocasiões. Né? Quando ele quiser fazer as abstrações mais profundas e criar as teorias mais metafísicas. Certo? Assim como o empirista, ele vai tentar se aproximar cada vez mais da realidade através da experiência. Mas se ele for esperto, ele vai perceber que mesmo a experiência e a realidade elas são filtradas por forma de significação e por isso são de alguma maneira idealizadas. Né? Elas são de alguma maneira postas em gargalos, em zonas de filtros. Então, por exemplo, eu posso, olha, vocês vejam que quando eu falei do pássaro que eu vi aqui na frente, eu falei de ornitólogos, eu falei de frutos, eu falei de filhotes. São as formas pelas quais eu consigo representar essa relação. Então, o real está aqui diante de mim, a ave, o fruto, a árvore, mas eu só consigo idealizar. Olha, eu tenho uma árvore, cara, ela está a 2, 3 metros de mim, eu nunca encostei nessa árvore, porque ela está num terreno que não é meu, que é um terreno ao qual eu não posso ter acesso. Né? Então eu nunca encostei nem nas folhas da árvore, mas ela está aqui, teoricamente, ao alcance das minhas mãos. Né?
Então só isso já muda a experiência, eu não consigo saber a consistência, a força, a saúde dessa árvore exata, eu não consigo ver a raiz dela, eu não consigo, né, os frutos que dão, eu não sei exatamente onde eles caem ou como eles caem, né, porque eles desaparecem aqui, né, para mim eles desaparecem, alguns caem aqui no quintal do meu vizinho de baixo, outros caem no quintal do vizinho da frente. Eu não sei para onde é que as aves vão depois que elas, né, porque eu não tenho uma visão plena total da área. Então, assim, esses elementos todos, eles mostram que existe uma representação das relações, tem um arranjo aqui, tem um jeito de eu pensar isso, né. E aí o Bachelard vai dizer assim: "Olha, a nossa habilidade enquanto cientistas, enquanto produtores do pensamento, está justamente em trabalhar essa factualidade, né, esses elementos factuais, reais, e entender que para eu começar a explicar essa realidade, não adianta eu querer absorvê-la toda, né, isso aí é mais ou menos como o fenômeno da luz branca, é um soco na cara, não dá, é coisa demais. Então você vai buscar exemplificar elementos em cima daquilo que você está observando. Só que esse estar observando já vem de uma carga anterior de posições, de, 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 de tendências tuas, né? E essas tuas tendências, elas estão sendo arquitetadas e desenhadas em virtude da tua ritmicidade metafísica. Então, do teu pensamento teórico mais elevado, mais puro, né? Da maneira como isso foi engendrado lá. Então, as tuas experiências e o teu pensamento metafísico, eles estão se somando. O pensamento metafísico puro, ele é mais ou menos como você fazer o cálculo pelo cálculo, estudar a matemática pela matemática, a lógica pela lógica, a teoria pela teoria, né? Eles estão lá em cima girando, né? Aquilo que o Aristóteles chamaria de nous, né? O elevado pensamento mais elevado. O pensamento prático não, né? O pensamento prático ele pega esses elementos todos, esses princípios que você exercitou a exaustão e aplica em algum lugar, né? Então ele vem na tua esfera material e ele tenta encontrar encaixe, ele tenta encontrar algum tipo de agarre. Toda vez que eu estou aqui lutando entre pensamento prático e exemplificação, eu estou dialogando com uma teoria que tem aplicabilidade, pensamento prático, e o exemplo vem para tentar preencher e repetir, digamos assim, essa teoria nesse espaço de concretude. Só que o exemplo ele é um recorte na realidade. Então eu tenho todo esse mundo vasto na minha frente. Eu peguei a árvore, o pássaro e o fruto. Eu peguei o crime, eu fiz 2 recortes e trouxe, ó, exemplo em caso, pá. E ali, nesse exemplo, eu comecei a desenhar elementos teóricos que poderiam aparecer. Ó, tá vendo como as pessoas pensam desse jeito, onde está incerteza, subjetividade excessiva, objetividade mais vinculada? Tá aqui, ó. Então isso aqui criou esse bolo de pensamento prático, que tem teorias concretas. Zone, né, na linguagem aristotélica, o pensamento prático. Mas esse pensamento prático ele depende de princípios racionais, de princípios, né? Então você vai dizer, mas para que serve, né? Você pensar esse pensamento metafísico. Ele corrige os equívocos das teorias que estão sendo construídas aqui. Então, se eu, por exemplo, a título de exemplo, venho e digo para vocês, olha, no caso Chaivo, o cara demorou 15 minutos para chamar a ambulância depois que ela rolou a escada abaixo. Claro que ele queria que ela morresse. E aí alguém vem e diz assim, olha, o princípio não é esse. Veja como muda o discurso. O princípio não é esse. Por princípio, uma pessoa que se vê numa situação grave, inusitada, inclusive que envolve uma pessoa que essa pessoa ama, ela pode ficar em choque, ela pode entrar numa situação de choque e não saber como agir. Então ela pode demorar demais, né? E eu posso abstrair mais ainda, eu posso dizer, se você não está diretamente envolvido numa situação de gravame material, você não vai entender como uma pessoa se sente. É imprevisível. As respostas das pessoas quando temem ou quando se veem pegas de surpresa são imprevisíveis. Então, ó, mais um princípio. Isso tudo já entrando no metafísico. Já são teorias que já são hipóteses que eu estou levantando para tentar construir na materialidade. Então vejam, a questão, isso tudo para passar a seguinte mensagem para vocês. A estrutura do empirismo ela é a estrutura que lida com essa maleabilidade e fluidez do pensamento. E o pensamento ele não existe daquela maneira engarrafada, daquela maneira direcionada que as pessoas tendem a imaginar. Ele é muito mais maleável e fluido, ele é muito mais propenso a improvisações do que a gente pensa. Ele não é foi-se o tempo, né? O Wittgenstein tentou fazer isso no na primeira filosofia dele, no Tratatus Lógico-Filosóficos, dizer, vamos criar uma reflexão lógica do mundo. Isso não funciona, porque tem coisas que não são lógicas, não adianta. Tem coisas que operam por princípios de significação, tem coisas que operam por princípios irracionalistas, tem coisas que operam no empirismo, ou só podem ser compreendidas estatisticamente, só podem ser traduzidas em linguagem estatística, ou tem coisas que envolvem relações complexas, tem coisas que envolvem funções, funtores,
como elementos comportamentais, tem situações que só poderiam ser traduzidas minimamente num diagrama de dispersão. Não dá, não tem, né? Assim, cada universo vai ter uma linguagem própria para ser explicado, porque cada parte desse grande recorte tem uma explicação, um esclarecimento diferente, né? Ah, mas existem conexões entre todas as coisas? Claro, é o que a teoria intersistêmica, por exemplo, preconiza hoje. Só que mesmo assim existem explicações e as ligações vão acontecendo a depender de como essas ocupações distintas, como as posições distintas de eventos, objetos, sujeitos vão aparecendo no mundo. Então não dá para você querer explicar linearmente a epistemologia, não dá para querer explicar linearmente o pensamento, isso não funciona. Tá? Tudo isso para dizer para vocês que muitas vezes vocês vão dizer assim, tá, mas eu quero criar uma teoria do direito, uma teoria da justiça que a explique. Não vai funcionar. Por isso eu insisti tanto para vocês lá no começo. Não adianta querer definir justiça e não adianta querer linearizar a definição de justiça. Ela vai emergindo. Da sua emergência, algo de essencial é trazido, que está nessa metafísica da justiça. Né? E aí ela vai construindo, vai produzindo teorias. Né? Se vocês olharem lá, por exemplo, o que nós fizemos agora no primeiro bimestre, foi todo um esforço para tentar mostrar para vocês que não existe uma definição clara de justiça e que as definições que são construídas, elas refletem aspectos de algo maior e mais interior chamado justiça. Mas que todos esses reflexos de algo mais interior remetem à justiça como caminhada para qualidades essenciais. Como a ideia de justiça ela integra necessariamente esse projeto de idealizações ou o projeto de um realismo maciço, que é de uma realidade representada, mas na brutalidade da sua representação, fiel à própria representação. Deixa isso quieto, porque depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Tá? Mas é um fato que os aspectos diversos, a gente viu lá, por exemplo, a diferença, né? Vocês viram lá em algumas discussões que a justiça poderia ser definida como justiça como sabedoria, justiça como, né? Justiça como ética, justiça como isso, justiça como valor, a justiça, né, como virtude. Não tem justiça como virtude, justiça como sabedoria. Existe o reflexo sapiencial da justiça, o reflexo virtuoso da justiça. Percebem? Existe como criar a dinâmica da justiça em cada uma dessas esferas ou em relação a cada uma dessas esferas. Mas a justiça é uma só. Ela não é três, ela é uma só. E o texto, a República deixa isso claro. Em determinada medida. Ela não explica o que é, mas ela fala, há algo. A República insiste nesse ponto. Há algo. Né? Por isso que eu insisti tanto nesse texto, por isso que eu demorei tanto tempo nesse texto. Certo? A gente vai fazendo as costuras e elaborações aqui ao longo do curso, e aí nós vamos, né, isso vai ficando mais claro. Eu vou manter aqui, eu já vou parar, porque já estou em 50 minutos nesse vídeo aqui. Eu vou voltar com o próximo vídeo, daí nós vamos falar um pouquinho de lógica e retórica, e daí eu vou cinzelando alguns dos movimentos modernos para vocês, tá? Vai ter um momento agora em que eu vou fazer isso, ao lado do contratualismo, e daí vai ficar mais claro como o panorama da filosofia trabalha aí para o direito. Beleza, galera? É isso. Qualquer coisa, venham tirar dúvidas comigo. Por favor, cuidem-se. Deus abençoe. Até mais.